Infelizmente, é muito comum um procedimento de dar um verniz de modernidade, de desenvolvimento, para práticas antigas, para práticas que repetem padrões. Na minha opinião, esse projeto de autoria do prefeito Jonas Donizete é um típico projeto que moderniza o atraso e é o moderno que se alimenta do atraso. Essa proposta de flexibilizar a ampliação do perímetro urbano sob requisição de proprietários, ou seja, ampliação do perímetro urbano segundo demandas, é uma prática antiga na cidade. O documento elaborado pela FUPAM, que elaborou os diagnósticos, que teoricamente deveria servir como base para o planejamento urbano do plano diretor, um documento oficial da prefeitura, mostra que em 60 anos, Campinas teve um aumento do perímetro urbano de 1000%. 1000% de ampliação do perímetro urbano. Isso levou uma cidade com inúmeros vazios urbanos. Quem anda por Campinas sabe quantos terrenos baldios, terrenos parados, que tem dentro hoje do perímetro urbano. Essa flexibilização, na verdade, entrega sob demanda algo que deveria ser atributo da prefeitura, atributo da casa, que é o fazer planejamento da cidade. A cidade tem que ser feita a partir do planejamento, e não a partir de negócios individuais, dos privados. A cidade tem que ser feita a partir do bem coletivo, daquilo que se considera melhor para a cidade. Na verdade, o que está acontecendo é a socialização dos custos e a privatização dos lucros. Na verdade, ao ampliar o perímetro urbano, se coloca um custo que é distribuído para a cidade como um todo, porque é do orçamento que toda a população paga, inclusive o orçamento que é arrecadado com o aumento de IPTU, que todo mundo sabe, essa casa aprovou o aumento de IPTU, projeto de autoria do prefeito Jonas Donizete, que aumentou em 30%, depois 10%, depois mais 10%. Esse IPTU que nós pagamos compõe um orçamento público. E o aumento do perímetro urbano vai forçar a prefeitura a fazer uma série de investimentos. Investimentos para levar vias urbanas, investimento para levar posto de saúde, creche, iluminação. Ou seja, a urbanização espraiada representa um custo para a cidade. Isso onera os cofres públicos. Na verdade, a gente sabe que existe um problema na cidade, que é a falta de incentivo para os pequenos produtores. É fato. Hoje não é fácil e benéfico, é muito custoso ser um pequeno agricultor na cidade de Campinas. Ora, se a prefeitura estivesse incentivando de fato a produção dos pequenos agricultores e não fraudando e incentivando cartéis que burlam a legislação que define que a merenda escolar tem que ser comprada de pequenos produtores. Se a prefeitura não fosse uma prefeitura corrupta que rouba dinheiro da merenda, talvez os pequenos agricultores aqui em Campinas poderiam estar se desenvolvendo, fazendo mercado, comércio de produtos orgânicos, produtos benéficos para o conjunto da população e especialmente para as crianças. Eu gostaria de lembrar aqui que eu rejeitei, fui contra, e foi aprovado nessa casa o projeto-lei que retirava a proibição de comercialização, a proibição de fornecimento de alimentos transgênicos na merenda escolar. Isso foi votado nessa casa. Eu votei contra, protestei, mas essa casa aprovou a retirada da proibição de alimentos transgênicos na merenda escolar. Isso poderia dar um incentivo para os pequenos produtores, poderia dar um incentivo para a área rural da nossa cidade, e não transformar toda a área rural da cidade em perímetro urbano. É lógico que ao transformar em perímetro urbano, você valoriza a terra. Existe uma valorização privada, mas que representa um custo muito alto para o município. Além disso, ao transformar em perímetro urbano, se perde a necessidade de cumprimento das reservas legais.
Isso é um problema para a cidade. Isso é um problema para a cidade em termos da proteção das áreas verdes. Nós sabemos que as áreas verdes, elas são uma necessidade. É uma necessidade para combater as ilhas de calor. É uma necessidade para combater a crise hídrica. A cidade de Campinas e o estado de São Paulo sabem muito bem o que vivenciou, que é o processo da crise hídrica. O racionamento de água. Isso está diretamente ligado à falta e à devastação e a retirada das áreas verdes, que bloqueia o processo de evapotranspiração. A gente sabe que a manutenção das áreas verdes é necessário para que o ciclo da água se mantenha. Ora, esse projeto, além de ser um projeto que é custoso para o município, tem um custo que não é mensurável. Como que você mede o custo da falta de água? Como você mede o custo da perda das áreas verdes? Como que você mede o custo da fauna e da flora que vai ser perdida por meio da falta das reservas legais? Sobretudo, existe também uma questão que eu acho que é importante mencionar do processo. O próprio Ministério Público já indicou a retirada desse projeto. Retirou a retirada desse projeto porque esse projeto não cumpriu as determinações legais que são dadas pelo Estatuto das Cidades e pelas determinações e por toda a legislação que ampara a decisão de aprovação do plano diretor. Existem aspectos e pontos, emendas do plano diretor que estão questionados na Justiça. A aprovação desse projeto de lei tem como parâmetro o plano diretor, que não foi um processo ainda concluído, que está sobre questionamento na Justiça. Por isso, devido a todas essas questões, para a preservação do meio ambiente, para a gente evitar uma cidade espraiada, com um monte de terreno baldio, que representa uma questão de segurança. Todo mundo sabe, e isso é parte do urbanismo contemporâneo em todas as cidades. Todas as cidades têm aderido ao planejamento da cidade compacta. Todas as teorias e tendências do urbanismo moderno têm aderido a esse tipo de planejamento, porque isso é mais seguro para a população. Todo mundo sabe como a gente se sente sob risco quando a gente anda num local onde tem terrenos baldios. Eu participei de uma manifestação no Campo Grande, no ano passado, de uma moça, né, uma manifestação que estava protestando porque uma mulher, mãe, foi assassinada do lado de um terreno baldio. A gente sabe como isso agrava a situação da insegurança na nossa cidade. E, sobretudo, existe um discurso que, na minha opinião, é um discurso extremamente falacioso, que cria a ilusão que a incentivo ao mercado imobiliário vai trazer moradia para as pessoas. Na verdade, a situação recente do nosso país mostrou que isso é uma balela, isso é um discurso, isso é uma ilusão que se construiu. Nunca se investiu tanto dinheiro público no mercado imobiliário. E nunca se teve tanto aumento do preço dos imóveis e preço dos aluguéis. Isso gera uma situação que é a situação da falta de moradia. As pessoas não conseguem pagar o seu aluguel. A definição, a ideia de que o mercado imobiliário vai suprir a falta de moradia. Tem muito imóvel vazio, assim como tem muito terreno vazio na cidade de Campinas. As pessoas não conseguem morar porque o custo dos imóveis e os aluguéis são caríssimos. Isso não vai ser resolvido pelo aumento do perímetro urbano, como não foi nos 60 anos que nos precederam. Faz 60 anos que essa é a política. O próprio documento, estudo, feito pela FUPAM, mostra. Os vazios urbanos hoje na cidade conseguem absorver 60 anos de crescimento populacional. Um crescimento populacional que está em queda, inclusive. A Fundação SEAD tem mostrado que o crescimento populacional está em queda. Portanto, essas ideias, esses discursos, infelizmente, são meramente discursos para legitimar um projeto que visa atender interesses privados, interesses que, enfim, estão aí, mas que, na minha opinião, não é papel nosso, não é papel do poder público. O papel do poder público é prezar, gozar e defender o bem comum.
Na verdade, a aprovação desse projeto, o projeto que flexibiliza a ampliação do perímetro urbano, vai levar ao custo para a cidade de Campinas. O orçamento, isso é muito custoso e a cidade toda vai pagar por uma urbanização ainda mais espraiada.